Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente está de volta com o Pauta Livre e nessa semana a gente vai falar sobre dengue. Os números da dengue estão preocupando bastante e a gente trouxe aqui no programa, está trazendo no programa, né, o Carlos Morales, que é diretor do CCZ, do Centro de Controle de Zoonose, para bater um papo conosco sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo CCZ, né, pela Prefeitura como um todo e, obviamente, ele vai dar dicas para que você também possa fazer a sua parte. Morales, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, bater um papo com a gente aqui. Eu sei que dengue é um assunto que preocupa muito e normalmente nesse período do ano, todos os anos, né, a gente tem, né, um avanço nos casos de dengue. Ano passado, a gente não teve tantos casos assim sendo registrados, né? E esse ano só, né, no primeiro mês, né, de janeiro e nas primeiras semanas do mês de fevereiro, a gente já está com um número de casos maior do que o registrado no ano passado. Então, são mais de 220 casos de dengue já confirmados aqui, infelizmente com um óbito. Morales, fala para a gente o que o CCZ, em conjunto, né, com os demais órgãos da Prefeitura, vem realizando para tentar, né, combater esses focos aí do Aedes aegypti. Olha, Júlio, nós já viemos preventivamente desenvolvendo esse trabalho já há praticamente 2 anos, né? Evidentemente que aumentando mais agora por intermédio dessa ação integrada que aconteceu em Travessão na quinta-feira, mas é muito importante a gente colocar, nós tivemos agora uma ferramenta muito importante em Travessão, que foi o georreferenciamento aéreo, né? Nós tivemos um drone, onde fez o levantamento de todas as caixas d'água descobertas ali em Travessão. O que nós vamos fazer também no próximo agora. Isso é muito importante porque as caixas d'água têm que ser teladas, têm que ser fechadas. E, infelizmente, muitas residências em Campos, né, com o vendaval que nós tivemos aí nos meses de novembro e dezembro, com chuva, perderam as tampas e ficaram totalmente abertas. E ali vira um criadouro, né? Vira uma proliferação do mosquito. Então, assim, nós estamos tomando todos os cuidados, pedindo às pessoas que abram suas portas. E o mais importante, o nosso agente trabalha com crachá, com QR Code. Então é importante, Julinho, essa identificação. Então não deixa de abrir a sua casa para o agente. O agente é um aliado contra o mosquito. O agente é uma pessoa que vai proteger a sua saúde. Então, assim, receba o agente. Se você tiver dúvida, leia o QR Code, você vai cair lá no sistema, né, no site do CCZ, e você vai identificar esse agente. Então, não tenha medo. Ok. Agora, em Travessão, vocês visitaram mais ou menos quantos imóveis? Olha, mais de 3.000 imóveis. Né? Travessão é grande, em Travessão. Né? Travessão é grande. Né? A cidade toda, o que nos preocupa muito, Júlio, é porque nós temos um território na cidade de Campos de 4.000 quilômetros de extensão. Então, o nosso trabalho ele tem que ser em todos os lugares onde tem dengue confirmado, né, ou suspeita de dengue. E esse trabalho está sendo executado gradativamente. Nós podemos voltar um pouquinho assim aquilo que você falou que é muito importante. Nós tivemos novembro de chuva, nós tivemos dezembro de chuva e nós tivemos janeiro inicialmente com chuva. Chuva e sol, né, prolifera com muita facilidade o mosquito. Nós estamos com o índice do Lira de 5,2, que é alto risco. Nada para chamar a atenção, porque o ano passado, em janeiro, nós tivemos um Lira maior do que 5,2. Maior do que 5,2. Só que nos chamou a atenção os casos. Nós não tivemos esse número de casos como estamos tendo em Campos. Agora, é importante citar também para a população que hoje nós já temos uma epidemia instalada em vários estados, em várias cidades no Brasil. Então, isso nos preocupa, né? Não podemos deixar chegar aqui em Campos. Posso citar aqui algumas cidades próximas a Campos, que tem uma população muito menor, que está com um número muito maior do que Campos. Então, não é por isso que nós não vamos executar o nosso trabalho. Pelo contrário, nós temos que redobrar o nosso trabalho para que a dengue não chegue como chegou em alguns lugares no país. Você já tem uma programação, né, que ela fica para o ano todo da realização de mutirões. Esses mutirões são exclusivamente do CCZ. Mas vocês também estão fazendo em conjunto com outras secretarias da Prefeitura esse mutirão integrado, né? Então, como é que funciona e se você já tem aí um próximo bairro que vai ser visitado? Sim, essa ação integrada é muito importante, Júlio, porque nós trabalhamos com 10 secretarias.
todas as 10 secretarias têm a mesma finalidade, né? Aí eu posso citar algumas: limpeza pública, a postura, né? A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Governo com seus agentes que são locais, são agentes que moram naquele bairro, naquele distrito. Então, assim, são 10 secretarias. A educação, eu não posso esquecer da educação, que está fazendo um trabalho de base, né, com os alunos, de criar pessoas que possam levar a informação. Multiplicadores, né? Multiplicadores. Então, assim, a educação tem sido fundamental. Esse trabalho tem sido desenvolvido ao longo de 2 anos, toda sexta-feira, só pelo CCZ. Né? O CCZ tem essa programação, a imprensa tem divulgado constantemente todo o nosso cronograma, mas na quinta-feira, já aconteceu semana passada em Travessão, quinta-feira agora vai acontecer ali na Pecuária, nós temos uma reunião hoje para definir as ações, né? E todo o levantamento, como eu falei com você, o georreferenciamento é muito importante, porque a gente já vai para a ação sabendo aonde vai e o que vai fazer. Né? Então, e na Pecuária, no caso também, o índice do Lira, ele foi registrado alto por lá? Porque Sim. tem bairros que têm um índice maior, né? Essa média 5,2 é a média da cidade toda. Correto, correto. Isso é muito bom informar, porque a média é 5,2, mas nós temos alguns bairros, alguns distritos com índice elevadíssimo, que acaba elevando a média também. Então, assim, a pecuária, nós temos um índice alto. Além de termos um índice alto, nós temos casos comprovados de dengue. Então, nós estamos hoje com 4 carros fumacê fazendo toda a cidade de Campos, como eu falei, em casos confirmados e em casos suspeitos e com índice alto do Lira. Né? Mas carro fumacê, gostaria até que você esclarecesse para o pessoal que está acompanhando a gente, por que minha casa está cheia de mosquito e o carro fumacê não passa lá? É uma pergunta muito comum, né, que a gente ouve aí, né, dos nossos internautas, né? Tá com muito mosquito aqui, pede o carro fumacê para passar aqui. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. O fumacê só passa em casos confirmados, né, e casos suspeitos de dengue. Nos bairros que tem esses casos. Esses casos. E é um ciclo, né? Ele passa ali por 5 semanas, tá? Mas, Morales, por que não passa mais? Não passa mais porque o mosquito começa a criar resistência àquele inseticida. Então, assim, ele passa, é um ciclo e é feito naqueles bairros onde nós temos casos suspeitos e confirmados da dengue. Então, nós temos que ter essa preocupação, porque, pelo outro lado, existe a natureza que eu tenho que preservar, né? Então, e outra coisa muito importante que você citou, nós tivemos em dezembro, por exemplo, Farol de Santo Tomé, que é a única praia campista, todo mundo se desloca para Farol, né? E nós tivemos ali um chamamento no final de dezembro, que foi uma loucura para o CCZ, né? Olha, tem mosquito aqui, tem mosquito lá. Farol não é novidade que todo ano tem mosquito, porque ela é circulada por alagados. Exatamente. Né? Aonde se cria quando ali... você chega no Farol de Santo Tomé, tanto à direita quanto à esquerda, você tem área alagadiça. Alagadiça, isso. Aonde nós entramos com uma bomba chamada bomba de alagados, onde joga o inseticida a 30 metros de distância, porque é onde o mosquito fica, no meio do alagado. Né? Não é... Ele não fica na margem? Não, ele fica no meio do alagado. Então, a partir do momento que nós colocamos a bomba de alagado, teve uma diminuição gigantesca, né? No início já de janeiro, a partir do dia 1º. Entramos, evidentemente, com carro fumacê também, porque nós tínhamos alguns casos, pouquíssimos, mas nós tínhamos alguns casos confirmados de dengue. Entramos com carro fumacê e eliminou. Só que as pessoas precisam entender que tem o Culix, que é o mosquito, aquele mosquito de dentro de casa mesmo, que você tem que matar com aquele inseticida que você compra no supermercado, né? E sabendo que esse mosquito ele não é afetado pelo fumacê. O fumacê é apropriado realmente para o mosquito da dengue. E tem que pegar no mosquito a gotícula? Então, ele pulveriza, né? E aonde o mosquito estiver dentro do alcance da pulverização, ele é liquidado, né, exterminado. Certo, então esse fumacê não é para esse mosquitinho comum, né? Esse magrinho que é o né? Culix, o Culix, que é um magrinho que fica em casa, né? Isso, aquele que fica dentro da sua residência, dentro da sua casa. Ele incomoda, mas ele não transmite doença, né? Não. Agora, no Farol de São Tomé não é normalmente só o Culix, essas áreas de alagadiço tem aquele outro mosquito
que é um pouco maior, não é? São várias espécies, nós chegamos à conclusão que em Farol tinha 3 ou 4 espécies de mosquitos diferenciados, né, diferentes, e nós atuamos de forma a diminuir bastante, né, a questão, a proliferação. Porque vocês foram nessas áreas alagadiças, né? O mais importante foi que nós atacamos as áreas onde tinham alagados. Era a origem, ali é a proliferação, no meio do alagado. Então essa bomba é muito importante, são poucas cidades no Brasil que têm essa bomba, Campos tem, né? E nós usamos essa bomba então para eliminar o foco do mosquito no meio dos alagados. Agora como é que está a estrutura a nível de carros de fumacê, bomba costal e também moto, né, que é a moto fumacê, né, que é a motofog, né? Motofog, isso. Júlio, eu fico muito satisfeito porque Campos, nós levamos, ou quando nós entramos para o governo, né, nós encontramos um CCZ praticamente sem estrutura nenhuma, né? E nesses 2 anos nós viemos nos estruturando. Falta muita coisa? Falta, né? Mas nós criamos uma estrutura hoje. Então hoje nós temos o Motofog. Eu vi uma reportagem esses dias em uma imprensa famosa no Brasil, né, dizendo que no interior de São Paulo tinha uma Motofog. E como se só houvesse lá, né? Campos tem a Motofog, ele faz um trabalho lá em Farol, já fica direto fazendo esse trabalho em Farol. Nós temos hoje a bomba de alagado, que acabei de falar, bomba costal, né? Nós temos 4 carros fumacê 0 km, né, que chegou para a gente agora recentemente. E nós estamos fazendo esse trabalho em Campos, assim, já com uma infraestrutura bem melhor. A tecnologia está chegando, nós estamos estudando a questão do drone, onde nós vamos ter toda uma imagem aérea da cidade e localizar esses imóveis abandonados, terrenos abandonados, caixas d'água descobertas. Isso já está sendo feito e mais ainda, né? Uma tecnologia de ponta que vai ser acoplado agora ao drone. Naquela caixa d'água que tiver aberto, nós podemos, do drone, já jogar o inseticida apropriado, né, para a caixa d'água, que não faz mal à pessoa, né, lá dentro da caixa d'água. Então, vai ser um trabalho que ou a gente faz ao subir na sua caixa d'água, mas existe um risco. Muitas das vezes ele não tem um instrumento de uma escada para subir, não tem a facilidade para chegar à caixa d'água, e o drone vai chegar e vai fazer o mesmo serviço do agente de endemia dentro dessas caixas d'água. Eu tenho visto na cidade muitos terrenos baldios e por conta dessa questão climática de chove, sol e chuva, o mato tem crescido bastante em muitos terrenos, né? A gente até registrou, né, através de uma internauta, um problema específico ali naquele antigo voleio, ali no Flamboyant, na Herculano Aquino, né? Quer dizer, ali é pertinho de uma praça, as crianças normalmente vão ali, né, para aproveitar, e o pessoal lá está preocupado porque o mato está crescendo, né, e esse risco de dengue, infelizmente as pessoas acabam jogando lixo nesses terrenos também. Olha, hoje, Júlio, nós temos a Secretaria de Postura, que ela é responsável, é a atribuição dela, acionar o responsável pelo imóvel. Eu sempre falo que, posterior à Covid, né, nós tivemos um aumento gigantesco de casas e terrenos abandonados, né? Não sei se foi pela Covid, mas tivemos acesso ao número e aumentou bastante. Então, assim, a postura... Tem que ser denunciada a postura para que a postura intime o dono ao responsável. É responsabilidade dele cuidar da propriedade dele, seja casa ou seja terreno, fazer a limpeza para que o CCZ então vá lá e aí coloque lá o inseticida, o larvicida que for necessário para cuidar daquele terreno, daquela casa. Tem um trâmite, posterior né? à limpeza. Tem um trâmite, né? Trâmite, porque aí a postura aciona o proprietário, né, do terreno, ou do imóvel, para que ele tome as devidas providências. Não tomando as providências, vocês acionam a limpeza pública? Isso é automático, né? Geralmente a postura dá um prazo, geralmente são 15 dias, para que ele compareça e faça a limpeza do terreno. Se ele não fizer, além dele ser multado, né, é repassado para a Secretaria de Limpeza Pública para que faça a limpeza e depois cobre no IPTU dele. Ele vai ter que pagar por esse serviço, né? Então, porque é responsabilidade dele. Agora, nós temos uma lei federal, Júlio, que ela nos garante a entrada nesses imóveis fechados. Evidentemente que nós temos muito cuidado com isso, né? Nós lidamos com vidas humanas, são agentes né, de endemias que trabalham na rua diuturnamente,
E a gente tem que ter todo o cuidado necessário quando eles adentram um imóvel fechado. A gente não sabe o que vai estar lá dentro, né? Então a gente tem muito cuidado, mas nós temos uma lei do nosso lado, uma lei federal, que nos casos de identificação pelo lado externo, né, se verificar que possa existir ali focos, o nosso agente pode entrar. Ok, vocês estão garantidos com isso, né, e estão Isso. fazendo esse trabalho. Voltando à questão das ações que a população pode fazer, não é? Porque uma coisa é o trabalho que o CCZ está realizando com as outras secretarias, também através da ação integrada, mas o que as pessoas e de que forma elas podem contribuir para que a gente consiga não ter aqui uma epidemia. É bom frisar, gente, que a gente está em bairros, né, com um alto índice, né, de risco epidêmico para dengue. Tem bairros que a situação está mais complicada, tem outros bairros que não. Né, e é possível que a gente tenha, né, um risco epidêmico maior se a população não colaborar. Então, de que forma as pessoas podem contribuir para a ação que vocês já promovem no CCZ e também outras secretarias? É importante citar, Júlio, que 80% do foco está na minha casa, está na sua casa, está na casa da população. Então, em primeiro lugar, o CCZ só vai ter sucesso em todas as suas ações se a sociedade participar. Então, você que está nos assistindo agora, você precisa participar dessa ação. E como participar dessa ação? Participar dessa ação tirando lá pelo menos 15 minutos, 2 vezes na semana, para cuidar do seu terreno, para cuidar da sua casa. Né? Cuidar como? Né? A gente geralmente é redundante em ficar falando que o pratinho não pode ficar com água parada, que o pneu não pode ficar lá no seu terreno, né? Porque pode acumular água, que a caixa d'água não pode estar aberta, né? E geralmente você até olhar se o cloro, se a água lá que está na sua caixa d'água está clorificada, está com cloro direitinho, tudo certinho. No ralo sempre está colocando um clorozinho, cuidando do ralo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o nosso trabalho vai ser um sucesso. Nosso trabalho preventivo, nosso trabalho informativo e você executando o seu trabalho dentro da sua residência, dentro da sua casa. E se ele verificar um risco eminente numa dessas casas abandonadas, é o vizinho, a casa ficou abandonada, a gente teve realmente um aumento, né, de casas que estão abandonadas aí nessa cidade. Visivelmente a gente verifica isso. Como que ele pode agir? Como que o cidadão pode agir? Porque às vezes vocês não estão informados que existe esse risco ali. Em primeiro lugar, procure a postura. Postura fica ali na Casa Brasil, Portugal, perto da Beneficência Portuguesa, não tem erro. Procure a postura para que a postura notifique o dono. Em segundo lugar, nos notifique também. O CCZ também tem que ser notificado, né? Quando você acessa a postura geralmente já passa direto para o CCZ. Mas é importante que você também comunique ao CCZ. O CCZ vai verificar. Vocês têm redes sociais, né? Estão no Instagram e tudo. CCZ Campos, pode entrar lá no Instagram, pode fazer, pode ligar para lá, pode também passar e-mail direto para o CCZ. E eu tenho certeza que nós vamos atender da melhor forma possível, Júlio, o mais rápido possível, para que isso não prolifere, isso não cresça na nossa cidade. Com relação aos cuidados, né, as pessoas às vezes entendem que esses cuidados são só nos terrenos, mas tem cuidados também em apartamentos, né? Às vezes a pessoa tem um apartamento, mas tem a plantinha, tem um pratinho, né, vai viajar, deixa a tampa do vaso sanitário aberta. Quais são os cuidados também nos apartamentos? Olha, eu tenho visto as pessoas sempre estarem falando do pratinho, do pneu, e a sua colocação foi perfeita. Eu quero chamar a sua atenção para dizer para você que você tem uma geladeira. E essa geladeira tem um dreno, na maior parte delas, né? Nós temos também um ar refrigerado em casa, que também tem um dreno. E muitas das vezes é aquele ar refrigerado antigo de janela, onde você tem uma caixa e o dreno, a água fica acumulada e parada ali. Retém ali, né? Retém ali. Então eu peço a você que vai sair para o carnaval agora, né? Semana que vem nós temos o carnaval e todo mundo quer descansar um pouquinho, outros querem, né, pular o carnaval. Vá, mas vá com segurança, cuide da sua casa. Coloque lá uma colherzinha de cloro em cada ralo, né, em cada lugar onde você acha que pode acumular uma água.
Então, seria o granulado esse cloro? Pode ser o granulado, pode ser o líquido também, que vai ser dissolvido na água, né? Mas não deixe de colocar, né? Isso é importante, porque vai manter ali... E é tão barato, né? Tão barato, e você já vai estar resolve. protegendo a sua vida. Uma coisa que me chama a atenção, Júlio, esses dias nós estávamos numa reunião e uma pessoa foi lá e ela deu testemunho próprio dela, que ela obteve chikungunya, né? E ela está há 3 anos com sequelas. Então, quando a gente fala em dengue, quando a gente fala em zika, em chikungunya, muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou ter, mas daqui uma semana eu estou legal. Não faça isso, né? Ela deixa comorbidades, ela deixa sequelas. Então, assim, por amor de Deus, cuide da sua saúde. Você cuidando da sua saúde, Júlio, é o que eu sempre falo, se eu cuidar da minha casa, eu estou cuidando do vizinho. Se o vizinho cuidar da dele, ele está cuidando da minha. Então, vamos fazer isso como sociedade organizada. Se nós trabalharmos junto, a dengue não vai chegar em Campos, não. Bem, vocês têm programação para esta quinta-feira do mutirão integrado. Começa a que horas, termina a que horas e como que as pessoas podem ajudar nesse processo para poder facilitar, né, o acesso dos guardas de endemias, dos agentes de endemias? Então, Júlio, nós vamos estar saindo já do CCZ com todas as 10 secretarias participantes a partir das 8 horas da manhã. Então, em torno de 8h30, 9 horas, nós já estamos começando todo o trabalho na pecuária ali, envolver toda a pecuária. Nós vamos estar mais ou menos com 300 pessoas nessa ação, envolvendo todas as 10 secretarias. Só de agente de endemias, nós devemos ter lá em torno de 180, 190, só agente de endemias. Fora as outras secretarias, totalizando 300 funcionários, né, da Prefeitura Municipal integrados nessa ação. E eu tenho certeza que você não vai deixar de abrir a sua porta. E o que você pode fazer para colaborar é abrir a sua porta, abrir a sua casa, receber esse agente, né, e participar. Participar como agente multiplicador de informação. Então passa para o seu vizinho, cobre o seu vizinho, né? E como eu falei, se a dengue não chega no vizinho, não chega na minha casa, se não chega na minha casa, não chega na casa do vizinho. Morales, antes da gente encerrar, a gente falou aqui sobre o mutirão, dengue, tudo, as ações. No caso, no Farol de Santo Tomé, ainda vai ter mais uma semana aí com movimentação por conta do carnaval. Normalmente o pessoal estica um pouquinho, né? Vocês continuam com agentes trabalhando lá e agentes trabalhando aqui? Então, Júlio, nós temos agente em toda a cidade de Campos, né? Em cada distrito, em cada bairro, geralmente os agentes são aquelas pessoas que já moravam naquele bairro, naquele distrito. Então ela cria ali, né, uma relação muito grande com toda a sociedade, os moradores ali. Então a mesma coisa acontece em Farol. Nós temos um agrupamento em Farol de 15 agentes de endemias que moram em Farol, que executam o trabalho o ano todo. Nós deixamos uma motofog à disposição de Farol, que trabalha em Farol direto, né, bomba costal. Então nós temos todo o trabalho em Farol permanente durante os 12 meses. Evidentemente que novembro, dezembro, janeiro e fevereiro a gente intensifica as ações. Mas não é que a gente encerre as ações e vem para cá, né? As nossas ações continuam em Farol. Então a população em Farol de Santo Tomé também pode ficar tranquila. Tranquila, está sendo assistida. Sobre os mutirões permanentes, né, vocês também levam em consideração o número de casos, o Lira, para fazer esses mutirões às sextas-feiras, que é o mutirão só do CCZ? Sim, sim. Toda sexta-feira, todo o nosso cronograma montado, né, dos bairros que nós vamos visitar na sexta-feira, os CCZ, né, é baseado no Lira, é baseado em casos confirmados. Não pode ser diferente. Isso é uma indicação do próprio Ministério da Saúde, né, preconiza menos de 1% do Lira, né? Então nós estamos em modo elevado, quer dizer, em modo preocupante, é um alerta realmente, não é ainda uma epidemia. Mas né? É um alto risco, É, né? Um alto risco, então a gente precisa fazer o trabalho, fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que se nós fizermos a nossa parte, epidemia aqui jamais. Ok. Morales, agradecer sua participação com a gente, né, em mais um programa Pauta Livre, os esclarecimentos aqui, e parabenizar a cada um da sua equipe do Poder Público Municipal que vem trabalhando em conjunto,
né, com o objetivo de quê? Da gente não ter epidemia de dengue na cidade. E vamos, né, pedir que a população também participe dessas ações, né, multiplicando informações e cuidando, né, do quintal e com um olhar atento, né, para os locais onde podem ser criadouros do mosquito. Muito obrigado a você, Júlio. Muito obrigado a você, telespectador. E conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. Dengue aqui não. Ok. Bom, na próxima semana a gente volta com um novo entrevistado, com outro tema. Por aqui você já sabe que a pauta é livre. Grande abraço e obrigado pela companhia.